Olá, amigos do nosso canal Connect Work, sejam muito bem-vindos a mais um episódio semanal, onde nós estamos aqui sempre trocando experiências com profissionais de áreas variadas e cada profissional trazendo aqui um pouco da sua história de vida, os seus insights, as suas dicas, que com certeza vão também potencializar você, o seu negócio e ajudar você aí no desenvolvimento da sua atividade, seja ela qual for. E hoje, então, mais um episódio incrível com uma pessoa muito especial. Sabe aquela pessoa que marca você sempre com algum detalhe muito bacana, muito especial, muito diferenciado? Pois é, hoje eu estou entrevistando uma pessoa que é um dos sorrisos mais agradáveis que eu conheço. E essa pessoa nada mais, nada menos do que a minha amiga Sandra Loyola. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso canal Connect Working. Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês nesse canal, que já está aí de sucesso, né? Opa! Então, estou aqui nessa manhã, quero cumprimentar todos. Um bom dia para vocês. E quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio. Maravilha. De estar aqui no Connect Working. Que fazer conexão e trabalhar com a gente, né? Sim, fantástico. E é isso que a gente faz todos os dias, né? Verdade. Se conectar e até interessante, eu sempre falo aqui muito, toda entrevista eu tenho que falar de networking, né? E foi através do network, através de um grupo, né? Um grupo formado para fazer conexões, que era o Brasil do Bem, que eu conheci a Sandra, né, numa reunião aqui na Barra da Tijuca. Nesse momento nós estamos aqui no estúdio da Formakes Produções, na Barra da Tijuca, onde gravamos mais esse episódio do Connect Working. E foi também aqui na Barra da Tijuca, numa reunião do Brasil do Bem, que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer a Sandra. E Sandra, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero convidar você aí que está nos assistindo, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever no nosso canal, então marca aqui, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho logo ao lado também que você pode marcar para você toda semana estar recebendo aí as notificações de novos episódios que vão estar indo ao ar. E, inclusive, já agora na próxima quinta-feira, esse episódio está indo ao ar para vocês conhecerem mais a fundo essa pessoa incrível que é a Sandra. E, Sandra, eu sei que a gente vai falar muito de imobiliário, que é a sua praia, você domina como poucas pessoas, né, todo esse mercado. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria escutar um pouquinho mais da sua história, né? Sua história profissional. Afinal, aqui a gente está falando com pessoas profissionais de várias áreas, de vários segmentos, profissionais de alto gabarito, de grandes empresários, médios empresários, mas também pessoas que estão iniciando seus negócios, né? E as nossas histórias a gente aprendeu com o passar da vida, né, do tempo, que as nossas histórias é o que mais conectam com as pessoas, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, como é que começou a vida profissional aí da Sandra? Ah, claro. Anderson, eu me formei em tecnólogo de processamento de dados, comecei a trabalhar como programadora e achava que eu ia, né, me aposentar nessa carreira. Mas o tempo passou, casei, tive filhos e quando eu comecei a ter filho, eu tenho 3, eu e meu esposo decidimos que eu ficasse em casa, cuidando mais dos filhos. E aí eu deixei a carreira de lado. Quando meu filho mais novo estava com 4 anos, eu decidi voltar ao mercado de trabalho. E aí eu vi que eu tinha que estudar tudo de novo, que eu já tinha passado. Tudo aquilo que eu tinha aprendido já tinha virado história já. A tecnologia fica para trás muito rápido, né? Exatamente. Todo dia é uma novidade. Né? Exatamente. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não estou com vontade de estudar mais. Eu tinha perdido aquele gosto pela profissão. E aí uma amiga, Geise Magarão, que é corretora de imóveis, minha vizinha, conversando comigo e eu falando com ela desse meu interesse de voltar ao mercado, ela, por que você não se torna corretora de imóveis? Aí eu falei para ela, corretora de imóveis? Acho que não, eu nunca vendi nada, nem um palito, vou vender imóveis. Ela, faz uma tentativa, vem comigo. E me levou para uma convenção na época da Brookfield,
E eu cheguei lá, me encantei com o que foi apresentado e aquela oportunidade de trabalhar com as pessoas, com o público, porque isso eu gosto. Eu sempre tive uma veia assim de professora, né? De Gosta de ensinar. ensinar, gosta de conversar, né? Conversar, de estar junto, de olho no De olho, sabe? pessoas, né? Isso aí. E aí me apaixonei pela área e investi nessa brincadeira, já se vão 15 anos. Caramba, 15 anos então de especialização no mercado imobiliário e tudo começou com um convite Sim, para conhecer uma convenção, né? Totalmente fora da sua área, né? totalmente fora. Caramba, fantástico. Então, tá vendo, já trazendo o primeiro insight aí para os nossos amigos que estão nos assistindo hoje, nunca é tarde para você mudar, né? Você reiniciar, você voltar. Afinal, Sandra representa aqui nesse nosso podcast de hoje uma mulher que reflete a realidade da maioria das mulheres no Brasil, né? Principalmente nos dias atuais, principalmente agora, pós-pandemia, que mais do que nunca as mulheres elas têm colaborado ali com o ganha-pão dos lares, né? Sim, sim. E você descobriu uma possibilidade que eu acho que te dá uma liberdade também, né? Foi isso que me atraiu na época, que eu podia Sim. continuar ainda perto dos filhos, né? Sim, sim. E tendo essa flexibilidade de trabalhar, né? E ajudar, porque eu queria o melhor dos mundos, né? Trabalhar, mas continuar ligada à família. Eu também tenho um ministério eclesiástico, então eu queria ter tempo para isso também, então eu tinha que equilibrar. Mas, e investir no tempo de estudo, nas pessoas também. Sim, sim. Né? Então, graças a Deus, nessa minha jornada, Deus sempre enviou pessoas muito bacanas para me apoiar, me incentivar. E, claro, você estudando, a sua mente vai abrindo, você vai vendo que dá para você ampliar mais seus horizontes, né? E as conexões são fundamentais, né? Sem dúvida, em todas as áreas, né? Sim. Então fica aqui uma dica aí para você, ó. Se tiver que mudar a rota, né, do caminho, que é muito comum, né? Você fez a faculdade de tecnologia, eu também fiz lá atrás gestão de projetos, e eu vejo todo mundo que senta aqui para a gente entrevistar, começa uma primeira história, mas que dificilmente essa história vai até o final, porque no meio do caminho surgem oportunidades, Sim. né? Surgem novas aventuras, né, que essa vida nos proporciona, e principalmente para vocês mulheres que estão aí nos assistindo, fica aqui mais essa lição, né, de vida, de que é possível sim você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo e ainda assim desenvolver uma atividade que com essa liberdade para poder enriquecer cada vez mais ali o patrimônio, né, da família, né? Sim. Eu tenho um amigo, Anderson, que brinca e fala que a gente faz o nosso país crescer, né? O empreendedor, né? E as mulheres têm uma força. Aí, amigas, vamos para frente, vamos que vamos, porque tá com a gente essa força aí. Vocês são multitarefas, né? A gente não chega, os homens não chegam nem perto disso. Vocês são mães, esposa, profissional, vocês fazem um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente tem que encarar a realidade, né? Vocês são melhores do que a gente. E dedicadas, né? Mas eu vou te falar, se não fossem vocês também, né? Então, eu hoje estou aqui porque tenho o apoio do meu esposo, né? Sim. Na época, quando eu falei com ele, marido, eu preciso voltar, eu quero produzir, tal. Aí ele, tá bom, vou te apoiar. Mas, você fica esperta, porque não pode deixar a peteca cair dentro de casa. Aí eu falei, não, dentro de casa eu vou cuidar. E teve um momento que eu me empolguei, né? Queria estar de 7 da manhã às 9 da noite em plantão, em stand, imobiliária, aquela, sabe? Aí ele, esposa, você já viu como é que tá aí, os filhos e tal? Porque, né, a gente divide, né? Dividir, então... É o grande desafio da vida, o equilíbrio, né? Exatamente. Essa palavra equilíbrio é tão pequenininha, mas é difícil de, na prática, a gente conseguir equilibrar ali a balança para que nenhuma das partes da nossa vida sofra, né? Sim, aí graças a Deus, com a ajuda do esposo, sim. Opa, respirei, vamos lá, vamos organizar aqui, voltei aos eixos, e aí vim fazendo, né? Consegui organizar dentro de casa. É claro, Anderson, que não está tudo perfeito, né? Mas eu consigo trabalhar, eu tenho prazer no meu trabalho e eu consigo também dar uma força dentro de casa. Os meus filhos hoje já são adultos, né? E a gente continua aquela troca ali boa de família. Deus tem me ajudado nisso, me dado sabedoria, a mim e meu esposo. E a gente continua ali, um ajudando o outro. Os meus filhos, eu costumo dizer que os meus filhos e o meu marido são os maiores investidores da minha carreira, porque eles apostam em mim, eles confiam no meu trabalho, eles acreditam. Então, isso tudo me faz só querer
avançar, só querer investir mais e Quando tá você aí. tem uma família que apoia, né, tudo vai se tornando mais fácil, né? Um pouquinho mais fácil. E eu quero convidar vocês que estão nos assistindo hoje a já seguirem também, vai aparecer aqui embaixo, o Instagram da Elo Confidere Imóveis. @Elo Confidere Imóveis, vai aparecer aqui embaixo. Vou convidar você para seguir o Instagram da Sandra e da empresa Elo, e você vai ter ali várias informações, a oportunidade de conversar com um dos consultores, que vai te apresentar ali um leque de opções, de possibilidades, seja para aquisição de imóveis, venda de imóveis, administração, locação, financiamento. Então ali você tem um pool de oportunidades que a Sandra e toda a equipe, seu sócio que também está aqui, Felipe, quero saudar você, não está aparecendo aqui para vocês na câmera, mas ele está aqui participando, então seja bem-vindo também ao nosso estúdio, ao nosso podcast, e acessa aí que eu tenho certeza que tem várias oportunidades para você. E Sandra, Elo Confidere Imóveis, em que momento da vida que surgiu agora não só a corretora, mas agora a empresária, a empreendedora, né? A empreendedora Olha, Sandra. eu não, essa palavra empreendedora não era uma coisa assim muito natural para mim. Não entendia assim, sabe? Eu já vinha trabalhando, mas Não me tinha caído a vestia, ficha, né? não me vestia de empresária, né, aquela coisa. E há 1 ano e meio atrás eu conheci o Rodrigo Gonçalves, que é um dos nossos sócios, e ele tinha esse sonho de ter imobiliária. E ele me convidou. Ele falou: Sandra, eu sou muito bom na parte jurídica, eu já trabalhei em várias imobiliárias no jurídico, e eu tenho esse sonho de ter uma imobiliária, só que eu não sei vender. Eu não tenho vontade de me especializar, de ter o Cresce. Você topa trabalhar comigo? Eu falei: claro, vamos lá, vamos fazer uma experiência. E entrei nessa mais por conta do sonho dele. E depois eu fiquei um pouco com dúvidas, né? Ai, será que eu fiz certo? Mas, Anderson, você não sabe o quanto eu cresci nesse último ano. Porque no Brasil do Bem, eu comecei a me entender, me ver como empreendedora, como empresária. E foi através desse sonho do Rodrigo. Entendi. Porque eu já trabalhava na área, já tinha 10 anos que eu trabalhava por minha conta, com a administração, né, com a locação e administração. Então, já tinha os meus contratos, já tinha meu ritmo de trabalho. Mas eu não tinha um escritório, né, um nome, era Sandra Loyola, só o meu nome, que eu amo por Era só a a propósito, corretora, né? a corretora. Mas hoje a gente tem aí a Elo Confidere Imóveis, que é essa parceria, esse sonho que nasceu lá no coração do Rodrigo. E aí quando vieram as dúvidas, eu comecei a orar a Deus, e Deus colocou no meu coração assim: você já foi muito abençoada, agora é a sua vez de abençoar. E aí eu entendi que eu entrando nessa parceria, eu estaria abençoando o Rodrigo. E a gente já passou tantos percalços, mas volta e meia ele fala: Sandra, a gente está no começo ainda. ainda tem muito chão pela frente. Tem muito para vir ainda. Depois que a gente trouxe o Felipe Lopes para a equipe, meu Deus. Aí o Felipe a gente falando de equilíbrio, né? O Felipe dá aquela força assim: calma aí, Sandrinha, Rodrigo, espera. E aí a gente fez essa conexão muito boa também. E aí aquela coisa de ficar: ai, não, chega, não vou mais. Passou, dissipou, agora eu quero voar alto, sabe? De mãos dadas com o Rodrigo, com o Felipe, e quem mais, né? Nós temos vários parceiros, quem mais se juntar, a gente tá aí, sabe? Fantástico. Pra ir em frente. E é interessante, é muito importante o que você acabou de falar. Eu sei que não é esse o seu intuito que você falou agora, mas eu vou pegar esse seu gancho para dizer o seguinte: sociedade. Tem muita gente, e eu já entrevistei pessoas aqui que assim, ficam aterrorizadas com a possibilidade de ter um sócio. Porque lá atrás passaram por dificuldades, por problemas, levaram uma volta. A gente estava conversando aqui nos bastidores com o Felipe de um problema que ele passou. Eu já passei por alguns problemas, não sei se você já passou, mas eu aprendi também dentro do Brasil do Bem uma frase que o Carlos Wizard, né, ele utiliza sempre quando a gente tinha, né, as oportunidades de estar com ele, que é o seguinte, e reflete a realidade da empresa. Eu gosto muito de pizza, né? E ele sempre usava essa analogia, que era o seguinte: é muito melhor você comer
uma fatia, ou quem sabe duas, de uma pizza super gigante do que você comer um brotinho sozinho. E a sociedade, dentro da nossa vida empreendedora, ela é exatamente isso. Se você seguisse a sua vida ali como corretora, com certeza você teria o seu sucesso. Mas com a possibilidade de hoje você ter dois sócios que de alguma forma complementam, cada um tem a sua. E nós, seres humanos, somos assim, né? Cada um tem a sua habilidade, o seu talento que é nato, né? Com esse somatório, né? Com esse equilíbrio das pessoas, sem dúvida, o sucesso de vocês três juntos, a possibilidade é que seja muito maior. Né? Então, e você traz hoje uma realidade diferente de algumas pessoas, né? Que às vezes ficam tristes porque aconteceu alguma coisa com a sociedade. E ainda assim, quando geram os problemas, e é o que eu trago para a minha vida, os problemas que aconteceram com as minhas sociedades, cara, foram fantásticos. Porque foram lições, foram aprendizados, né? E me permitiram a não cometer novamente alguns erros. Então foi mais do que nunca foi um aprendizado, né? Então fico feliz por você ter dado essa introdução da sociedade, que hoje é uma felicidade para você ter uma equipe de sócios, e fazer com que as pessoas que estão aqui nos assistindo consigam refletir de uma forma diferente, que não tem nada de ruim ter sócio. Pelo contrário, né? Não, verdade, fortalecem a gente. E como você falou, tem os ensinamentos, sim, né? Sim. E uma coisa que eu vi nesses últimos dias, e a gente lidando, né? A gente fala muito de empatia desde da pandemia, né? Desde 2020. Sim. Mas como é difícil você se colocar no lugar do outro. Você muito. Só quer, olhar para si. Não, meu problema, minha dificuldade. E o outro? E aí eu tive esse choque, eu falei, bom, eu preciso me colocar no lugar do outro. E vinha essa frasezinha ecoando no meu pensamento. Você já foi muito abençoada. É a sua vez de abençoar, que a gente só quer para nós, né? A gente só quer para nós. Sim. E o Felipe falou uma frase muito boa que eu falei, Felipe, agora você me ganhou. Ele falou, Sandra, eu preciso aprender com você. Gente, eu gosto de ensinar. Então, se eu aprendi... Tem uma frase bíblica que diz que de graça você recebeu, de graça você deve dar, em outro contexto, mas sim. Eu uso aqui pra gente. Eu sei que eu fui buscar, eu fui estudar, eu sei que o Felipe estuda muito, as pessoas que já passaram pela minha vida estudam também, mas a troca é muito importante. Assim como eu aprendi com a Geise lá no início, que me deu essa oportunidade, acreditou que eu podia ser capaz de alguma coisa, eu também preciso fazer isso, eu preciso... dar um pouco de mim, né? Sim. E na sociedade é isso. É como se fosse um casamento, vamos combinar, Anderson? Que a sociedade é assim. Às vezes um tem que ceder um pouco, às vezes o outro, às vezes um fala um pouco mais, né? Aí o outro tem que falar, às vezes o outro tem que... Peraí, você tá passando dos limites. Vamos, respira. E aí a gente vai se ajustando. Sim. E até para as coisas darem certo, né? E se não der certo, gente, não é o fim do mundo. Calma. Tem uma luz aí no fim do túnel. Eu costumo usar sempre uma frase que eu aprendi também, e quem fala muito é o Paulo Vieira, né, um dos grandes treinadores no Brasil, que é o crescer. Todo mundo quer crescer. Sim. Né? Só que aí do outro lado aqui tem um contribuir. Né? Crescer e contribuir. Verdade. São duas coisas que a gente... Quem consegue... Se olhar todos os grandes players do mercado... Né, não só brasileiro, mas mundial, todos eles de alguma forma têm uma parcela de contribuição para o mundo, né, ou para a sua sociedade muito grande. E eu acho que é exatamente, é isso que você está... hoje você recebeu, você é tão grata, né, por tudo que você recebeu, que você quer contribuir. Né, é natural. Então, mais uma lição para você que está aí nos assistindo, mais uma dica, um insight. Quanto mais você... fica percorrendo só atrás do dinheiro, a experiência nos mostra o seguinte, mais distante o dinheiro vai ficando. É verdade. Né? Então, a vida empresarial, ela tem, é óbvio, não tem uma empresa que vai sobreviver se ela não tiver lucro. Né? O objetivo de toda empresa é ter lucro. Agora, a gente tem que ter a nossa parcela social. Nossa parcela de contribuição para o mundo, para os nossos vizinhos, para a nossa família, para as pessoas que estão chegando, né? Isso é super importante. E eu parabenizo você, Sandra, porque você está fazendo isso, né? E você faz Obrigada. Isso com naturalidade, né? É um prazer mesmo, sabe? Trabalhar, Sim. servir, ser útil, né? E
no final das contas, comer um pedaço da pizza. É lógico, Ora exatamente. essa. E a pizza vai ficando, porque o interessante, o legal é isso, né? E a sociedade traz isso. A pizza ela vai ficando cada vez mais gigante. Então, por mais que você coma uma fatia, mas essa fatia às vezes é maior do que o brotinho que você comia sozinho. Sim, Né? você vê, na Elo Confidere mesmo, então nós tínhamos ali, nós éramos 3 sócios e 2 corretores. E hoje nós já estamos com uma equipe um pouco maior. A chegada do Felipe e a forma como ele interage, como ele cuida das pessoas também. Meu Deus, sim. Sabe? Eu falei, Felipe, o que é isso, meu filho? E eu costumo dizer, eu não sei se é uma frase pronta, se eu li e ficou na memória, mas o nosso primeiro cliente é o corretor. Sim, então, se o corretor de imóveis se ajunta conosco, confia, a gente vai atingir o público, atingir os objetivos que a gente precisa, Sim. porque primeiro a gente vendeu para o nosso corretor. Então, o Felipe conseguiu transmitir essa ideia e já estamos com um time um pouco maior de corretores de imóveis por conta do feeling dele, do jeito dele de trabalhar. Então, você vê, se eu ficar sozinha lá, Sandra Loyola, eu já me senti, Anderson, bem-sucedida, uma mulher de sucesso, eu já me senti assim. Mas, gente, ser uma empresária com escritório na Barra, não é para qualquer prego, né? Então, eu tô feliz da vida. Agora, usando um jargão popular, tá tirando onda, né? Pois é. Não, mas tá certíssimo. A vida é uma jornada. Né? Você percorreu uma jornada. Sim. E isso é importante para você estar aí nos assistindo também. Não tenha pressa. Tudo tem o seu tempo. Tudo nesse mundo que nós vivemos, ele tem o seu tempo. Para alguns vai ser mais rápido, para outros vai ser um médio tempo, para outros vai ser um pouquinho mais longo. Mas tudo, de alguma forma, se ajusta. E eu falo de uma forma que é em todos os pilares da nossa vida. É assim na vida conjugal, para quem está procurando ali o seu amor. É na vida, quem quer ser mãe, quem quer ser pai, tem um momento certo para isso acontecer. Quem quer empreender, quem quer buscar uma nova colocação. E eu acho que a gente tem que aprender. E você, em toda a sua fala, você se mostra uma pessoa também muito espiritualizada, né? Uma pessoa muito espiritual, uma pessoa que não quero aqui tocar em ponto de religião, não é esse, mas a espiritualidade, de uma certa forma, ela nos dá uma esperança e uma tranquilidade tão bacana, né? Tão forte, que parece que tudo vai se ajustando e se equilibrando, né? Eu gosto também do versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu realmente sou uma pessoa de fé. Confesso que tem os meus momentos que às vezes a fé tá bem pequenininha mesmo. Um grão de mostarda ainda é grande. Mas, assim, a gente vai vencendo as circunstâncias, a gente vai pedindo forças a Deus mesmo, pedindo sabedoria, direção. E quando eu decidi, Anderson, trabalhar por minha conta, porque eu comecei a carreira imobiliária, trabalhei por bastante tempo, né? Mas por conta de querer ficar mais perto ainda da família, eu decidi trabalhar por ser autônoma de verdade. E eu falei para o Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu sócio principal. Porque eu fiz conexões com advogados, com assessorias, né, para poder fazer análise cadastrais, mas eu precisava daquilo que os meus olhos não veem. E é só a fé em Deus que me proporcionou isso. E eu acredito firmemente, Anderson, que Deus veio comigo nessa jornada. Sim, porque senão eu não estaria sentada aqui conversando com você. Sim, sem dúvida. Isso, passei por muitas alegrias, passei por muitas frustrações também. Mas o maior de tudo, como você falou, foram as experiências que eu passei, os amigos que eu ganhei nessa jornada. Foram muitos. Eu tenho clientes que são meus amigos. Então não é só cliente, não é só o dinheiro, né? É a amizade, é o cuidado. Eu tenho um cliente hoje que eu já não presto mais serviço para ele, por conta das circunstâncias da vida mesmo, mas ele não esquece. Sandra, posso conversar com você? Porque ficou ali uma conexão além da comercial. Não é só profissional, né? Não é só comercial. Sim. E a definição bíblica, né, da fé é exatamente isso. São fatos que não se veem, né? E quando a gente traz essa definição para dentro do mundo empreendedor, de uma certa forma é a mesma coisa. Quando você monta uma empresa, quando você passa a empreender, a gente não consegue enxergar lá na frente. Verdade, a gente vai dando um passo de cada vez. Então,
a fé, ela pode, tanto é uma definição bíblica e religiosa, espiritual, mas também ela acaba refletindo a realidade nossa, né, do empreendedor, né? Sim, porque você tem que ter fé de alguma Sim, forma, sim. né? Mesmo que você não seja religioso, você precisa ter fé. A fé natural, digamos assim. Mas você precisa acreditar que você vai dar um passo e que aquilo vai ter um desfecho, aquilo vai caminhar de alguma forma. Sim. E agora, a gente que tem a fé em Deus, desculpa eu ficar reforçando, Anderson, mas é o que eu creio, né? A gente realmente não está sozinho. Não está sozinho. Você empreende, sabe as dores, sabe as agruras, mas também você vê o sobrenatural de Deus dia após dia, sabe? Te dando direção, te dando sabedoria. Às vezes quantas coisas que eu estudava, eu lembro que a minha primeira experiência como corretora autônoma, eu fui trabalhar na área de locação. Naquela ocasião, os meus amigos falavam para mim assim, você é maluca, porque nenhum corretor quer trabalhar por conta própria com locação, porque é muito risco. Sim. Eu falei, então aí está um mercado que eu posso crescer, Já oportunidade. Saiu de dentro da caixinha. Sim, eu falei, então é isso que eu quero fazer. Mas eu fui orar. Eu fui orar. E dobrei meu joelho naquela tarde e falei com o Senhor, meu Deus, eu quero, a partir de hoje, trabalhar por minha conta. O Senhor vem ser o meu sócio, me ajuda, me dá direção. De joelhos dobrados, eu estava conversando com Deus. Chorei ali, as minhas preocupações. E quando eu levantei dos joelhos, Anderson, o telefone tocou. Era uma amiga minha que tinha 2 casas para alugar e perguntou se eu queria trabalhar para ela. E eu falei, olha, mas eu só tenho a teoria, ainda não tenho a prática. E ela, mas a sua teoria é muito mais do que eu, que não sei, não, eu não sou corretora. E quando eu desliguei o telefone, combinei com ela naquele dia mesmo, quando eu desliguei o telefone, eu comecei a pular, eu falei, meu Deus, resposta de oração. Então foi imediato, sabe? Deus é assim com a gente. Você crendo, tudo é possível que crê. Sem dúvida, sem E dúvida. ali começou a minha jornada. Você viveu isso na prática, sim, né? Sim. E tem sido assim até então. Essa minha amiga, continua amiga até hoje, minha cliente até hoje. E ela já me passou tantos contatos. Na semana seguinte, eu já fui trabalhar pro filho dela. E assim foi. Entendi. Fui desenvolvendo. Então, a fé em prática, fé e ação, né? Oração, ação, crer e vamos que vamos. Maravilha. Aproveitando essa sua fala, hoje o mercado imobiliário, ele tanto realiza sonho daquele casal que está se juntando e quer conquistar ali o sonho da casa própria, mas ele também é utilizado por uma grande parcela da sociedade, por exemplo, para investimentos, né? Sim. Que compram imóveis para alugar ou para comprar e vender. E isso dentro do mercado imobiliário se chama administração, né, de imóveis, né, locação. Vocês continuam hoje na Elo, com o Fideg, fazendo esse trabalho que você começou lá atrás? Sim, como é a minha expertise, né? Então a gente, na verdade, a gente começou a Elo para focar em venda. Certo. Aí começamos a venda, começamos a estudar um pouco sobre leilões, as formas de financiamento, mas a gente percebeu que a renda recorrente para a imobiliária seria interessante a gente investir na locação e administração. E aí a gente está focando nisso agora, para a gente ter mais um pouquinho de receita, para investirmos um pouco mais na empresa. Então, se eu tenho hoje um imóvel aqui na região da Barra da Tijuca, está vazio, estou com medo de alugar porque eu não sei quem é que vai ali entrar naquele imóvel, ou de repente pode depreciar, eu posso sentar com vocês, com a Elo, com o Fideg, e vocês vão analisar o imóvel, vão ver ali qual é o valor justo a ser cobrado. Sim, e vão fazer essa relação com o locatário, né? Isso, a gente cuida de tudo. Desde trazer pessoas idôneas para serem os locatários. Ok. Né? E cuida do seu imóvel também. A gente está atuando aqui realmente nessa região. Até aquela partezinha chata de conferir ficha, tudo isso vocês fazem. Tudo isso a gente cuida. O proprietário, ele vai passa a chave para vocês, ó, agora é com vocês, é isso. Sim, a gente cuida e nesse tempo que eu vim, como essa minha amiga lá me chamou Sandrão, e hoje ela confia em mim, ela está fora do Rio. Então, tudo sou eu que cuido do imóvel dela. E é isso que a gente quer na Elo Confidere Imóveis. Cuidar do seu imóvel, não é apenas trazer o cliente, bota lá dentro do imóvel, pronto, não. Cuidar do seu imóvel também. Hoje, Anderson, os locatários também são meus amigos, porque Sim. a gente faz a intermediação. Então, você vê que depois da pandemia,
as coisas mudaram também. Teve gente que precisou, sim. famílias grandes precisaram de imóveis maiores, porque ficou todo mundo de home office, Sim. né? Então precisou de alugar um espaço maior. Famílias que, às vezes, o filho precisou mudar por conta da carreira mesmo. O filho precisou de alugar um imóvel menor. Então a gente estava ali pronto para atender. E hoje a gente continua nessa pegada, para atender a necessidade de quem está lá do outro lado, como locatário, precisando de um imóvel. A gente estuda o perfil. Antes mesmo, Anderson, de levar no imóvel, eu faço uma triagem. Eu pergunto, converso com aquela pessoa para entender exatamente o que ela quer. E aí sim a gente vai fazer a visita. Na visita, conversamos um pouco mais para ver se o perfil dela vai se encaixar ali no imóvel, se aquelas características do imóvel estão de acordo com a necessidade dela. E assim a gente vai tendo essa conversa. E atraindo o locador, como você, né? Investidor aqui da Barra, do Recreio. A gente quer prestar um bom serviço, já mostrando isso para você. Sim. Que não é simplesmente um nome, uma ficha, mas são pessoas, são famílias. E é esse o nosso trabalho, é um trabalho humanizado. A gente usa muita tecnologia a nosso favor, mas a gente cuida de pessoas, tanto do locador quanto do locatário, para que verdadeiramente aquela relação, mesmo que a maioria dos meus locadores não se comunicam com os locatários, mas se houver uma necessidade, aquele locador não fique engessado, não fique, eu não quero falar, não tem isso no nosso trabalho. A gente faz, como o nosso nome diz, um elo de confiança, para que a pessoa possa ficar tranquila, segura, mesmo tendo os riscos da locação, que tem os riscos, mas a gente minimiza o máximo que a gente pode. É um trabalho realmente de consultoria, mas humanizado, né? Isso. Diferente de algumas outras empresas aí que agora é tudo automatizado e você não fala com ninguém, você não tem a possibilidade ali de negociar, de entender quem está lá do outro lado. Então vocês fazem isso com carinho, né, com atenção. E quem sabe, eu até imagino que deve acontecer de pessoas que chegam com uma determinada ideia e na hora, quando começa a conversar com vocês, abre um leque de possibilidades, né? Diferente, inclusive, às vezes, do que a pessoa deseja. Então, amigo empresário, empresária, você que gosta aí de investir em imóveis, ou até mesmo já tem aí um imóvel que está parado, sem ninguém dentro, bate um papo com a Sandra. Você vai ter uma pessoa de confiança, de credibilidade, que conhece o mercado, vai poder avaliar o seu imóvel e buscar ali um locatário que não vai te dar dor de cabeça, né? Ou vai ter muito menos possibilidade disso acontecer, porque vai ter ali uma equipe o tempo todo monitorando, olhando, zelando pelo seu patrimônio. Então fica aí a dica para você que quer investir também aí nessa parte de imóveis, não para morar talvez nesse momento, mas para investir e ter uma rentabilidade. E para aquela pessoa, Sandra, que de repente está com um dinheirinho lá guardado, fez um investimento e está assistindo a gente aqui agora, não estava pensando de repente em comprar um imóvel, caiu uma ficha que de repente comprar um imóvel para alugar pode gerar uma rentabilidade. Vocês dão essa assistência para quem quer comprar um imóvel, quem sabe ali de médio padrão, alto padrão? Como é que funciona essa parte? Sim, a gente faz consultoria também. A gente se assenta à mesa e conversa para entender exatamente em que fica bom o seu investimento. Nesse caso, pode ser um leilão, sabe, Anderson? Já que a pessoa está querendo investir, tem um retorno, né? Não é só moradia. Podemos conversar, ver se ela pode, de repente, até fazer um consórcio e continuar o dinheiro dela guardado, sabe? E a gente senta... Comprar com o dinheiro do banco, né? Sim, melhor opção. Exatamente. E a gente se conversa, entende aquela necessidade, aquela característica da pessoa, e a gente vai conversando e alinhando para que a pessoa faça um bom negócio. Fique feliz, né? Com aquilo que está fazendo, com aquela decisão que está tomando, e a gente ali amparando. Nos bastidores estamos ali cuidando para que a pessoa prossiga ali com o seu desejo. Fantástico. E tem alguma região assim mais específica que vocês trabalhem ou estão abertos a trabalhar em qualquer região? Nós hoje temos parceiros, Anderson. Temos parceiros até em Portugal, a sua terra, Opa. né? Temos parceiros em Portugal, temos parceiros em Niterói, parceiros em São Paulo, mas a Elo Confidere está mesmo aqui na Barra da Tijuca. Então, nosso público-alvo maior é aqui, Barra, Recreio, Zona Sul
tá? Jacarepaguá também a gente atende. São áreas que sempre estão valorizando, né? Então é interessante fazer olhando com os olhos de investidor, hein? São áreas que você talvez hoje corra menos risco, né? No Rio, né? Sim, falando até de locação, bar e recreio estão assim, bem valorizados mesmo. Antes da pandemia não, mas depois da pandemia tudo mudou. Como é que pode, né, uma crise realmente se transformar em modifica todo o cenário, né? Sim. Então, amigo, se você não estava pensando em mercado imobiliário, chegou a hora de você sair dessa caixinha aí de investimentos básicos, quem sabe conversar com a Sandra, bater um papo com ela, entender as oportunidades de mercado, afinal, ela é de confiança, de credibilidade, conhece o mercado, porque de repente você vai ir atrás de uma pessoa que não tem pleno domínio e vai te orientar a compra de um imóvel que é barato, sim, mas às vezes está no local que não é tão adequado. E aí, com o passar do tempo, isso pode trazer sérias dores de cabeça. Né? Bem dito, Anderson. Então, acho que a consultoria é isso, né, Sandra? Sim. É você, inclusive, entender um pouquinho da região, né? Quantas pessoas investiram em bairros aqui do Rio de Janeiro que hoje são consideradas áreas de risco, né? Imagina uma pessoa que comprou um imóvel lá de 700 mil, 800 mil, 1 milhão e hoje foi engolido ali por uma comunidade ou tem algum tipo de problema de segurança pública e desvalorizou. Né? Então, essa consultoria é importante e atual, né? Porque eu que não vivo o mercado imobiliário, eu não tenho esse conhecimento, né? Tem que ter realmente pessoas como você para poder dar esse norte, dar essa direção, né? Estamos à disposição. Fantástico. Então, pessoal, anotem aí, Elo Confidere Imóveis, é o Instagram da Sandra Loyola. Aqui embaixo também você vai ter acesso ao telefone dela, DDD 21, falamos aqui do Rio de Janeiro, telefone 98746-3843. Repetindo, DDD 21 98746-3843. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, ainda tem um site www.eloconfidere.com.br. E aí você vai conhecer a Sandra, o Felipe, o Rodrigo. Né? Toda a equipe, os corretores, os imóveis que estão lá disponíveis para você adquirir, alugar ou até mesmo bater um papo com ela e colocar os seus imóveis ali para a Sandra administrar. É isso, Sandra? É isso mesmo, estamos no Cita América, será um prazer recebê-los lá para tomar um café, para conversar, a gente se conhecer e estreitar aí, quem sabe, uma relação de amizade, também comercial. Fantástico. Sandra, muito obrigado pela participação no podcast, trouxe aí informações riquíssimas, você como sempre com esse sorriso aí maravilhoso, encantando não só a nós que estamos aqui no estúdio, mas todos que estão nos assistindo. Obrigado pelas informações, obrigado pelas oportunidades que eu tenho certeza que você trouxe aqui para pessoas que estão nos assistindo hoje. E na descrição aqui do nosso episódio de hoje, vou colocar todos os seus contatos e para você que está nos assistindo, faça contato. Se não é para agora, bate um papo com a Sandra, quem sabe no futuro próximo você vai ter condições aí de estar também entrando nesse mercado imobiliário, que é algo que eu não sei quando que começou compra e venda de imóvel no Brasil, mas eu acho que desde que os portugueses chegaram, né? Olha ele puxando a sardinha, gente. Mas assim, a gente está realmente à disposição e eu sou muito grata, Anderson, por você me dar voz aqui. Assim, eu me sinto privilegiada por ser mulher e estar num ramo que nós somos ainda poucas, mas já tem um número já considerável. E é muito bom falar e ser ouvida e ouvir também. Isso aqui, para mim, está sendo, como diz o meu amigo Marlon, top das galáxias. A primeira experiência de muitas e a casa é sua, né? Fica à vontade, onde marcar outras para você vir. Obrigada. Eu sei que esse assunto é um assunto inesgotável. Sim. Né? A gente tem aí a cada episódio pode se tornar um podcast só de informações imobiliárias, não tenho a menor dúvida. Ah, excelente. Gostei da ideia. Vamos conversar sobre isso. Vamos sim. Sandra, obrigado.
obrigado pela sua participação. Para você que está aí nos assistindo também, muito obrigado por participar de mais um episódio. Contribua aqui embaixo. Se faltou, se você ficou curioso, quer fazer uma pergunta, coloca aqui embaixo. A Sandra vai ter acesso a esse podcast também, ela vai poder entrar em contato, pode mandar um e-mail também que está aqui na nossa descrição. A gente vai ter todo o prazer, se for algum assunto do podcast, se for um assunto imobiliário, a Sandra e a equipe dela vai tirar todas as suas dúvidas. Então deixa aqui embaixo seu telefone, seu e-mail e a gente vai fazer contato. E muito obrigado pela sua participação. Clica aqui embaixo para você se inscrever no canal, no sininho para receber notificações e até o nosso próximo episódio.